Olá, queridos jovens, sejam bem-vindos a mais uma aula de recuperação do seminário. Hoje nós vamos estar vendo 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vem comigo! Vamos começar analisando 2 vasinhos de planta. Qual a diferença você enxerga nesses vasinhos de planta? Como que cada um deles pode simbolizar a condição espiritual de uma pessoa? Vamos pensar sobre isso durante a aula? Então vamos lá. No livro de Amós, no capítulo 8, versículos 11 e 12, lemos: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Os santos em Tessalônica pareciam se preocupar bastante com o assunto da segunda vinda do Salvador. Então, Paulo explicou para eles que algo grandioso aconteceria antes da segunda vinda, a grande apostasia. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4, nós lemos: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e a não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como escrita por vós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta sobre tudo o que se chama Deus ou se adora, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Vamos então à nossa primeira pergunta. Como seria a sua vida se você não tivesse o Evangelho de Jesus Cristo? Vamos assistir o vídeo a seguir para entender um pouco melhor sobre os padrões de apostasia e restauração. Em todas as dispensações, as verdades do Evangelho são reveladas novamente para que as pessoas daquele período não dependam completamente das dispensações anteriores para conhecer o plano do Pai Celestial. Dispensação do Evangelho é um período em que a autoridade necessária do sacerdócio, as ordenanças e o conhecimento da doutrina encontram-se na terra para executar o plano de salvação do Pai a seus filhos. As dispensações do Evangelho foram estabelecidas por meio de Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Jesus Cristo, Joseph Smith e outros. É essencial para o estabelecimento de uma dispensação que haja um servo autorizado de Deus, um cabeça da dispensação, que possua e exerça a autoridade e as chaves do santo sacerdócio. O primeiro servo na terra a quem Deus concedeu a verdade e a autoridade foi Adão. Como profeta, Adão então concedeu a verdade a seus descendentes. Mas durante toda a vida de Adão e depois de sua morte, as pessoas se rebelaram e decidiram viver de modo contrário aos mandamentos de Deus. O momento em que as pessoas se afastam da verdade do Evangelho é chamado de apostasia. Quando as pessoas entraram em estado de apostasia, com amor o Senhor estendeu a mão para elas, chamando profetas e concedendo as bênçãos do Evangelho novamente. Após esse primeiro período de apostasia, o Senhor chamou Enoque como profeta e o instruiu a ensinar o povo. O povo de Enoque teve sucesso ao tornar-se puro de coração e eles foram levados ao céu. Infelizmente, muitas outras pessoas que permaneceram na terra continuaram em apostasia. Durante a época de Noé, o povo ficou tão violento e iníquo que, como ato de amor, Deus purificou a terra, para garantir que as novas gerações tivessem uma oportunidade justa de segui-lo. Isso significa que as crianças e as famílias podiam aprender o Evangelho livremente, mas mesmo assim, muitos que vieram depois de Noé caíram em apostasia e decidiram viver sem a água viva de Jesus Cristo em sua vida.
Por causa do amor que o Pai Celestial tem por seus filhos, ele revelou ou concedeu a verdade novamente a Abraão, Isaque, Jacó e as 12 tribos de Israel. Por fim, os israelitas se viraram contra Deus. Durante esse período, eles eram escravos no Egito. O Senhor começou então uma nova dispensação ao chamar Moisés para proclamar seu evangelho e tirar os filhos de Israel do Egito, levando-os através do Mar Vermelho à terra da promissão. Apesar de tudo que o Senhor fez por eles, muitos israelitas rejeitaram Moisés e os profetas que vieram depois dele, assim como as verdades que ensinaram. Como resultado, o povo caiu em apostasia e viveu sem as bênçãos do evangelho que poderiam ter desfrutado. Novamente, muitas pessoas no mundo tinham sede da água viva de Deus. Com grande amor, o Pai Celestial enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, no meridiano dos tempos. O Salvador organizou sua igreja e deu autoridade a seus apóstolos para pregar seu evangelho. Ele realizou uma expiação perfeita por toda a humanidade. Após a morte de Cristo e de seus apóstolos, a autoridade do sacerdócio e muitas verdades do evangelho foram perdidas, resultando em uma seca espiritual tão severa que ficou conhecida como a Grande Apostasia. Alguns chamam esse período de a Idade das Trevas. Para encerrar essa longa seca, o Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram, em resposta à oração de um menino de 14 anos, Joseph Smith, para abrir esta grande e última dispensação. Mensageiros angelicais restauraram as chaves e a autoridade do sacerdócio. O livro de Mórmon foi trazido à luz como um testemunho adicional de Jesus Cristo e como prova de que Deus estava novamente concedendo sua água viva para seus filhos na terra. Conforme declarou o apóstolo Paulo, na dispensação da plenitude dos tempos, Deus tornará a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Irmãos e irmãs, vivemos em uma dispensação verdadeiramente única. A dispensação da plenitude dos tempos é distinta ou singular, porque ela não terminará em apostasia. Em nossos dias, Deus restaurou ou vai restaurar tudo o que foi revelado em tempos antigos. Vivemos em uma época de revelação contínua, de reunião e de preparação para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus reservou para esta dispensação espíritos que têm a coragem e a determinação para enfrentar o mundo e todos os poderes do maligno. Ele enviou esses espíritos nesta geração para sentar os alicerces de Sião, de modo que nunca mais seja derrubada, e erguer uma semente que será justa, que honrará solenemente a Deus e será obediente a Ele em todas as circunstâncias. Que privilégio é para nós ouvir a palavra de Deus por meio de profetas vivos. Em vez de vivenciarmos essa seca espiritual, podemos beber profundamente da fonte da verdade. E ao compartilhá-la com outras pessoas, podemos ajudar a propagar a verdade em todo o mundo. Imagine a influência que poderemos exercer quando milhões de membros da Igreja Restaurada de Cristo contribuírem de maneira aparentemente pequena para aumentar essa inundação. Que nossos pequenos esforços individuais produzam uma chuva constante de retidão e verdade, que aos poucos transborde uma infinidade de rios e riachos e que acabe por tornar-se um dilúvio que encha toda a terra. A apostasia descrita por Paulo em 2 Tessalonicenses se refere à grande apostasia que aconteceu após a morte dos apóstolos de Jesus Cristo. O presidente M. Russell Ballard explicou por que ocorrem períodos de apostasia. Nosso Pai Celestial ama todos os seus filhos e quer que todos tenham as bênçãos do Evangelho dele em sua vida. A luz espiritual não se perde porque Deus vira as costas para seus filhos. Em vez disso, a escuridão espiritual ocorre como resultado de seus filhos virarem as costas para ele.
Isso é uma consequência natural das más escolhas feitas por indivíduos, comunidades, países e civilizações inteiras. No manual Pregar Meu Evangelho, lá na lição 1, nós vemos alguns pontos chaves sobre a grande apostasia muito interessantes. Vamos ver? Ponto-chave número 1. A Igreja de Jesus Cristo é edificada sobre o alicerce de apóstolos e profetas. Esses líderes têm a autoridade do sacerdócio de Deus. Por meio de revelação, eles dirigem os assuntos da Igreja. Eles mantêm a doutrina pura, autorizam a realização de ordenanças e chamam outros a quem conferem a autoridade do sacerdócio. Ponto-chave número 2. As pessoas rejeitaram e mataram Jesus Cristo e os apóstolos. Com a morte dos apóstolos, a autoridade presidente do sacerdócio deixou de existir na Igreja. Consequentemente, não havia mais autoridade para conferir o Espírito Santo ou para realizar outras ordenanças de salvação. A revelação cessou e a doutrina se corrompeu. Ponto-chave número 3. Mesmo antes da morte dos apóstolos, surgiram muitas controvérsias a respeito da doutrina. O Império Romano, que a princípio perseguiu os cristãos, mais tarde adotou o cristianismo. Importantes dúvidas a respeito de religião foram resolvidas em concílios. A doutrina e as ordenanças simples ensinadas pelo Salvador foram analisadas e alteradas para se adequarem às filosofias do mundo. Eles alteraram fisicamente as Escrituras, removendo delas a doutrina clara e preciosa. Criaram credos ou declarações de crença com base em doutrinas falsas e distorcidas. Devido ao orgulho, alguns aspiravam cargos proeminentes. As pessoas aceitaram essas ideias falsas e honraram falsos mestres, que ensinavam doutrinas agradáveis em lugar da verdade divina. Ponto-chave número 4. Durante toda a história da humanidade, houve muitas pessoas que acreditaram sinceramente em crenças e doutrinas falsas. Elas adoraram de acordo com a luz que possuíam e receberam resposta às suas orações. Contudo, foram afastadas da verdade por não saber onde encontrá-la. E ponto-chave número 5. Era preciso que houvesse uma restauração e não uma reforma. A autoridade do sacerdócio não continuou em uma linha sucessória ininterrupta desde o apóstolo Pedro. Reformar significa mudar o que já existe. Restaurar significa fazer alguma coisa voltar à sua forma original. Portanto, a restauração da autoridade do sacerdócio, por intermédio de mensageiros divinos, era a única forma possível de se vencer a grande apostasia. Vamos assistir um vídeo que vai nos explicar um pouco melhor sobre esses pontos chaves que nós falamos agora. Há igrejas de todos os tipos e tamanhos. Algumas igrejas têm bandas de rock, outras têm coros. Algumas estão na TV e pregam para milhões, enquanto outras têm uns poucos fiéis. Mas por quê? Por que elas são tantas e tão diferentes? E o mais importante, o que aconteceu com a igreja que Jesus Cristo organizou? Para resumir, foi assim. Jesus era o Mestre. Ele nos mostrou o tipo de pessoa que devemos ser para viver com Deus novamente. E como isso não era fácil, ele criou uma igreja, um lugar onde os fiéis poderiam aprender e viver o que ele ensinou. Ele escolheu 12 apóstolos ou líderes para guiar a igreja após sua morte e ascensão ao céu. Os apóstolos se esforçaram muito para mantê-la unida, mas as pessoas acabaram se afastando e formaram outras igrejas. E elas nem sempre permaneceram fiéis ao que Jesus ensinou. Por centenas de anos, tivemos apenas partes dos ensinamentos originais de Cristo. Mas no momento certo, Jesus restaurou tudo o que estava perdido e iniciou sua igreja novamente por meio de um profeta chamado Joseph Smith. 12 novos apóstolos foram escolhidos para ajudar a guiar a igreja, como antes. É isso. Sua igreja existiu antigamente e existe hoje, beneficiando e abençoando a vida de milhões ao redor do mundo, inclusive aí, no seu bairro. Ao entendermos o que foi a grande apostasia, compreenderemos melhor a necessidade de uma restauração. Sobre esse assunto, o presidente Nelson disse o seguinte: nosso Deus vivo é um Deus amoroso. Ele quer que seus filhos o conheçam e conheçam Jesus Cristo, que ele enviou. E ele quer que seus filhos alcancem a imortalidade e a vida eterna. Para esse glorioso propósito, nossos missionários ensinam a restauração. Eles sabem que há uns 2000 anos o Senhor estabeleceu sua igreja.
Após sua crucificação e a morte de seus apóstolos, os homens alteraram a igreja e sua doutrina. Então, após gerações de trevas espirituais, conforme predito por profetas anteriores, o Pai Celestial e Jesus Cristo restauraram a igreja, sua doutrina e sua autoridade do sacerdócio. Graças a essa restauração, o conhecimento e as ordenanças essenciais para a salvação e exaltação estão novamente ao alcance de todas as pessoas. No final, essa exaltação permitirá que cada um de nós habite com nossa família na presença de Deus e de Jesus Cristo para sempre. E aqui vamos à nossa segunda pergunta. Com base no que você aprendeu, por que a restauração foi necessária? Gostaria que vocês pensassem por um instante sobre quais perguntas vocês fariam se vivessem na época da grande apostasia. Algumas perguntas que poderemos fazer são: o que acontecerá comigo e com a minha família após a morte? Será que somente alguns serão salvos? O que acontecerá com as outras pessoas? Onde estão os milagres? Deus não fala mais com os homens como nos tempos antigos? Não temos mais profetas e apóstolos? O que está faltando aqui? Naquela época, poucas pessoas tinham acesso à leitura das Escrituras, mas quando tinham esse acesso, sempre imaginavam que tinha algo errado. O que estava faltando? Vamos ver algumas citações de pessoas que viveram na época da grande apostasia? Vamos ver como elas pensavam. O reformador Martinho Lutero ensinou: tenho buscado nada mais do que reformar a Igreja em conformidade com as Sagradas Escrituras. Digo simplesmente que o cristianismo cessou de existir entre aqueles que o deveriam ter preservado. O antigo líder cristão Roger Williams explicou: a apostasia corrompeu de tal maneira a todos que não será possível o resgate dessa apostasia até que Cristo envie novos apóstolos para edificar igrejas renovadas. E, finalmente, o filósofo holandês Erasmus ensinou: tudo agora está tão emaranhado nessas questões de doutrina e decretos que não ousamos nem mesmo ter a esperança de fazer o mundo retornar ao verdadeiro cristianismo. Essas dúvidas percorreram por anos, até invadirem a mente de um rapaz de 14 anos, que ao ler Tiago 1,5 decidiu orar. Vamos ver o que ele leu. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Durante a oração daquele rapaz de 14 anos, ele recebeu uma visita do Pai Celestial e de Jesus Cristo, que o chamaram pelo nome, Joseph, e o nomearam para ser o profeta da restauração. Ele restauraria a igreja primitiva de Jesus Cristo. Joseph Smith restaurou a igreja de Jesus Cristo, tal como era na época de Cristo, com apóstolos, profetas e Jesus Cristo como cabeça da igreja. Os céus se abriram e Deus se revelou novamente aos homens. Elder Holland disse em seu discurso Um Perfeito Esplendor de Esperança, de abril de 2020. Bem, poderíamos prosseguir com nossa lista de esperanças no ano de 1820, mas talvez a mensagem mais importante da restauração seja a de que essas esperanças não foram em vão. Com o início no Bosque Sagrado e continuando até o dia de hoje, esses desejos começaram a ser revestidos de realidade e se tornaram, conforme ensinaram o apóstolo Paulo e outras pessoas, verdadeiras âncoras da alma, seguras e firmes. O que antes era uma esperança, agora faz parte da história. Sim, queridos jovens, nós fazemos parte dessa história. Somos os beneficiados da restauração. O Evangelho está aqui, nos nossos dias. Agora nós sabemos que os milagres não cessaram, que Deus fala aos homens através de seus profetas, tal como ele fazia nos tempos antigos, que ele nos ama e mandou seu Filho Jesus Cristo para morrer e ressuscitar por nós, para que todos tenham a possibilidade de um dia voltar a viver com o Pai Celestial. Vivemos em tempos preciosos de luz e entendimento. Temos as Escrituras,
à nossa disposição a qualquer momento. Sabemos que podemos viver eternamente em família e que nossos entes queridos que se foram não estão perdidos. Sabemos que aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho nesta vida terão oportunidade no mundo espiritual. Sabemos que fazemos parte desse trabalho maravilhoso de levar as ordenanças do Evangelho tanto aos vivos quanto àqueles que já se foram. Sabemos que o poder do sacerdócio está presente na Igreja e abençoa os seus membros. Conhecemos a importância dos templos e as ordenanças que lá dentro nós fazemos. Sabemos sobre o poder selador, sobre o espírito de Elias, que podemos ser investidos com o poder do alto. Tudo isso, queridos jovens, graças ao Evangelho restaurado de Jesus Cristo em sua mais pura essência. Todas as peças voltaram a se encaixar com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e tudo faz sentido. Vamos então à nossa terceira pergunta. Por qual ensinamento da Igreja Restaurada de Cristo você é mais grato e por quê? Por fim, queridos jovens, deixo um desafio com vocês. Vocês se lembram dos nossos vasinhos do início da aula? Vocês estão vendo que uma planta, para ficar bonita e vigorosa, ela precisa nutrir suas raízes. Meu desafio é que vocês possam se responsabilizar por nutrir as suas raízes, fortalecer o seu solo e adquirir um testemunho sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Leiam os materiais contidos na biblioteca do Evangelho. Perguntem ao Pai Celestial com sinceridade, de joelhos, sobre a veracidade das coisas que vocês leram. E depois, escreva a sua resposta no seu diário, para nunca mais esquecer. Estejam seguros que Joseph Smith viu o Pai e o Filho no Bosque Sagrado. Ele foi o profeta da restauração. Presidente Nelson é o nosso profeta atual. Jesus Cristo preside esta igreja. Deus nos ama e os céus estão abertos. Esta aula que eu deixo com vocês com todo o meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito tempo atrás, antes o sol ressurgir, o que era luz foi perdido em trevas. De repente um rapaz teve a coragem de agir. Li um dia na Epístola de Tiago: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Foi preciso perguntar, e num bosque ele ajoelhou, e ao orar ouviu uma voz, seu nome chamou. No mesmo instante o coração acalmou. Num facho de luz o Filho de Deus sua oração respondeu. Tudo mudou porque ele orou. Clara como um farol, com amor sem igual, a verdade foi restaurada. O plano é tão perfeito, foi como se o mundo inteiro não tivesse perdido nada. Parecia impossível, mas um caminho Deus mostrou ao rapaz que quis se ajoelhar, e ao orar ouviu uma voz, seu nome chamou. No mesmo instante o coração acalmou. Num facho de luz o Filho de Deus sua oração respondeu. Tudo mudou porque ele orou. Deus o Pai seu Filho apresentou a um rapaz que simplesmente orou. E sempre que eu precisar,
ao orar, ouvi uma voz, seu nome chamou. No mesmo instante o coração acalmou. Num facho de luz, o Filho de Deus sua oração respondeu. Tudo mudou porque ele orou. Porque ele orou. Irmãos, minha missão é testificar de Jesus Cristo. Eu sei que ele vive. Eu sou a primeira testemunha da restauração da Igreja de Cristo sobre a terra. Dou liberdade para que o mundo julgue o que estou dizendo como acharem melhor. Mas isto eu digo: tudo o que falei a vocês é verdade. E o será para sempre.